Pessoal, presta atenção nessa parte aqui que eu vou fazer um resumão para você de tudo que você precisa saber em relação aos quadriláteros, ok? Então presta atenção. Vamos. O que são quadriláteros? Quadriláteros, o que é? São polígonos que possuem 4 lados, ok? Desses polígonos, nós temos alguns elementos importantes, por exemplo, as diagonais. O que é a diagonal de um polígono? Diagonal de um polígono é aquela que sai de um vértice e vai até outro vértice, ok? E os quadriláteros sempre vão ter duas diagonais, sempre. Qualquer quadrilátero tem duas diagonais, ok? Lembrando que aqui o vértice é o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. Ok? Então nós temos esses vértices aqui, ó. Vértice, vértice, vértice. E essas linhas tracejadas aqui são as diagonais desse polígono que eu trouxe para você como exemplo. Show de bola! O que mais nós temos nos quadriláteros aqui dentro dos seus elementos? Em relação aos ângulos internos. E cada quadrilátero possui 4 ângulos internos. E a soma desses ângulos internos vai ser sempre igual a 360 graus. Importante. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero sempre vai ser igual a 360 graus. Ok? Mamão com açúcar. Então, esses são os pontos principais de um quadrilátero, do quadrilátero qualquer. Bom, nós temos alguns tipos de quadriláteros, tá? O primeiro tipo de quadrilátero que nós temos são os trapézios. O que é um trapézio? É um quadrilátero que possui apenas dois lados paralelos, ok? Apenas dois lados paralelos. E nós temos alguns tipos de trapézios. Nós temos o primeiro, é o trapézio isósceles. É um quadrilátero que possui dois lados paralelos iguais, ok? O que mais nós temos aqui? Nós temos que os ângulos desse triângulo isósceles da base vão ser iguais também e suas diagonais também são iguais. Trouxe aqui um exemplo. Esse aqui é um trapézio, ó. Trapézio possui dois lados paralelos, apenas esse lado aqui que nós chamamos de Bzão e esse aqui de Bzinho, são duas bases, tá? E o isósceles tem dois lados iguais. Veja que aqui eu tenho dois tracinhos, aqui também dois, está indicando que esses dois lados são iguais, ok? E os ângulos da base, que são esses ângulos aqui, ó, esse e esse, vão ser iguais, tem a mesma medida também, ok? E as suas diagonais também são iguais. Show de bola. Informações importantes que você vai anotar no seu caderninho aí. Anota no caderninho. Eu tenho certeza que vai ser útil para você. Outro tipo de trapézio que nós temos é o retângulo. Por que ele tem esse nome? Porque ele possui dois ângulos de 90 graus, dois ângulos retos, ok? Olha aqui para você. Esse é o exemplo de um trapézio retângulo. Repare que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também, tá? Show de bola. Essa é a característica do trapézio retângulo. Outro tipo de trapézio que nós temos é o escaleno. Você sabe que o escaleno é aquele que possui todos os lados diferentes, ok? Bom, esse trapézio escaleno possui todos os lados diferentes, então todos os ângulos internos também vão ser diferentes, ok? Mamão com açúcar. Então esses são os quadriláteros, os trapézios. Nós temos outros tipos de quadriláteros que nós chamamos de paralelogramos, tá? E aí tem o quê? O que é um paralelogramo? São os quadriláteros que possuem lados opostos paralelos e iguais, tá? Então, o que mais? Dois ângulos não opostos suplementares. Vamos lembrar dessa palavrinha suplementares. Suplementares são aqueles ângulos cuja soma dá 180 graus, ok? Então, dois ângulos não opostos são suplementares. Vou explicar para você depois. Ele também possui dois ângulos opostos iguais. Os ângulos que são opostos são iguais. Lembrando que o oposto é o que está um na frente do outro. Show? E as diagonais de qualquer paralelogramo se interceptam ao meio. Beleza? Vou trazer para você aqui um exemplo de um paralelogramo desse que nós estamos dizendo, que é o paralelogramo que nós chamamos de paralelogramo qualquer. Repare para você ver, ó. Ele possui dois pares de lados paralelos, que é esse lado aqui paralelo a esse, e são iguais, tem a mesma medida. Esse lado é paralelo a esse aqui, também são iguais, tem a mesma medida, tá?
E o que acontece? Ó, os ângulos opostos, tá vendo? Esse ângulo aqui, ó, de 45 graus e esse é de 45, não sei se dá dando para você enxergar aí. Eles são opostos, tá um na frente do outro, então eles são iguais. Esse ângulo e esse também é igual, tá? Então os que estão opostos são iguais, tem a mesma medida. E os ângulos que não são opostos são suplementares, que são esse ângulo aqui, ó, e esse daqui. Ou então, nós temos alguns tipos de paralelogramos. O primeiro paralelogramo que nós temos aí é o retângulo. Um retângulo também é um paralelogramo e ele possui 4 ângulos retos, tá? Então, e as suas diagonais também são iguais. Esse é um retângulo. Repare que o retângulo tem os 4 ângulos iguais a 90 graus e suas diagonais são iguais. Pessoal, e segue essas propriedades do paralelogramo. Essas propriedades servem para todos os outros paralelogramos, ok? Que a soma dos ângulos que não são opostos dá 180 graus, os ângulos opostos são iguais, suas diagonais se interceptam ao meio e são iguais. No retângulo elas são iguais e interceptam ao meio. Belezinha? Então esse é um tipo de paralelogramo. Outro tipo de paralelogramo que nós temos é o quadrado. Num quadrado você sabe que todos os lados são iguais e os ângulos internos são iguais a 90 graus. Então eu tenho aqui um exemplo de um quadrado, tá vendo? Então, galerinha, o que nós podemos concluir? Ó? Vai entendendo, ó. O retângulo é um paralelogramo, o quadrado é um paralelogramo, tá? Nós temos aqui o retângulo, a propriedade dele é que possui 4 ângulos retos. Então, nós podemos dizer que um quadrado também é retângulo, mas não podemos dizer que um retângulo é quadrado, ok? Então, nós podemos concluir. Nem todo retângulo é quadrado, mas todo quadrado é retângulo. Show? Mamão com açúcar. Próximo paralelogramo que nós temos é o losango. O losango é aquele que parece uma pipa, né? E todos os lados dele são iguais. A propriedade fundamental do losango é que todos os lados são iguais. E os ângulos internos? Aí não importa, pode ter qualquer valor. Mas todos os lados são iguais, tá? E as diagonais? Importante isso, anota aí, ó. As diagonais do losango são perpendiculares entre si. O que são perpendiculares? Formam um ângulo de 90 graus. Ângulo reto, ok? E são bissetrizes dos ângulos internos. Trouxe para você um exemplo aqui, olha só, as duas diagonais do losango, esse aqui é um losango. Característica principal dele é que os lados sejam iguais, tá? Então, um quadrado é um losango, professor? Um quadrado é um losango, porque o quadrado tem os 4 lados iguais, então um quadrado é losango. Mas nem todo losango é um quadrado. Por quê? Porque o quadrado precisa ter os ângulos internos iguais a 90 graus, e o losango não. Show? Então, repare que para você ver, tem as duas diagonais e elas se interceptam aqui, ó, e formam um ângulo de 90 graus, tá vendo? Um ângulo reto. E as diagonais do losango, elas são bissetrizes, ou seja, divide esses ângulos, esse ângulo aqui, em 2 ângulos iguais ao meio, divide o ângulo ao meio. Tranquilão? Pessoal, tá aí um resumão de quadriláteros. Tudo que você precisa saber sobre os quadriláteros está aqui nesse resumão. Tira um print da tela aí, guarda para você, copia no seu caderno, que vai fazer muito bem para você. Tem certeza, você vai ver só. Fica vendo.